Eu já comentei algumas vezes em Clarence o Otimista de como ele aborda assunto através da perspectiva de uma criança. E uma coisa para criança que além de sonho também é muito exagerado, é que elas também têm imaginação muito fértil. Como por exemplo ver um filme um pouco mais sério, eles podem achar que aquilo é real. Que inclusive teve uma vez que isso aconteceu no desenho. E isso é abordado no episódio 10 da segunda temporada chamado Ataque na Festa do Quarteirão, no qual tanto Clarence quanto Jeff estavam vendo um filme com temática alienígena que eles ficaram com isso na mente, só que o problema é que eles ficaram tão impressionados com isso que eles acabaram achando que estava tendo uma invasão alienígena, e já adianto inclusive que deu muito ruim. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio. E dessa vez começa de uma forma bem diferente, porque mostra um alienígena chegando na Terra. E o engraçado é que ele veio buscar seu filho, só que o filho dele não queria voltar, porque ele já considerava aqueles humanos como o pai dele de verdade. Eu te amo como se fosse meu pai. Logo na sequência, a gente já descobre que isso era um filme que o Clarence estava assistindo, o que eu achei até um pouco engraçado, porque estava muito óbvio que aquela criança não era humana, mas eles só descobriram que não era filha deles quando viram que era uma peruca. E essa parte era um pouco divertida porque o Clarence estava vendo com o Jeff, só que eles estavam se comunicando pelo rádio, então eles estavam comentando sobre o filme, sabe? Só que depois disso o Sumo entrou na conversa, mas ele estava vendo uma outra coisa que ele estava achando bem mais interessante. Mas enfim, após isso o Clarence começou a ficar pensando sobre essa coisa de alienígena, e começou a passar na cabeça dele se os alienígenas, se eles também veem filmes onde humanos são extraterrestres, ou onde será que ficavam os olhos deles, sabe? Tava até engraçado ele pensando sobre o assunto. E você acha que eles têm olhos cobrindo os pés e tem que olhar pra onde andam? Eu acho que não daria pra usar um sapato. Mas enquanto o Clarence estava viajando, ele viu uma luz indo pra floresta, que depois disso ele entrou em pânico porque ele começou a achar que via um alienígena, até saiu contando isso pro Jeff. E o que eu achei impressionante é que o Jeff nem considerou a possibilidade do Clarence estar mentindo ou só brincando. Ele tinha acreditado fielmente no Clarence. Então deu pra ver que o Jeff, ele tem plena confiança no Clarence. Só que depois disso o Jeff, ele chamou o Sumo pra contar o que aconteceu. Só que ele tava hipnotizado olhando o comercial de TV, que eu achei até um pouco engraçado, porque era uma mulher malhando que ele tava vendo. Talvez uma pá também. Vamos nos preparar pra tudo. Não pode ser só pá grande, porque às vezes temos que cavar buracos pequenos. O que eu achei isso até um pouco polêmico, porque parece que tem uma mensagem subliminar aqui, que provavelmente passou despercebido na época. Mas até a forma estranha como os cachorros estão olhando, eu vi algo estranho nessa cena. Mas enfim, o Sumo tava tão hipnotizado com o que ele tava vendo na TV, que ele nem prestou atenção no que o Jeff tava falando. Ele só tava concordando com o Jeff sem saber sobre o que era. Só que depois disso mostra onde o Clarence tava, que ele tava indo pro meio da floresta. O que a gente descobre é que o Clarence tinha visto era um drone que o Belson tinha quebrado. Mas como o Clarence não tinha visto, ele pensou que era uma nave alienígena. Ele pensou que ali foi a pista de pouso, sabe? E o mais engraçado é que aquela luz estranha que ele tinha visto mais cedo era de uma festa que estava rolando ali próximo. Então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo que ele pensou que era uma invasão alienígena. Aquela festa e o drone quebrando na mata, sabe? E pra completar, o cara que morava naquela casa era muito parecido com o alien que ele viu na TV. Ele tinha largador e orelhas bem grandes. E o pior que o Clarence, ele não teve medo mesmo achando que era um alienígena. Ele acabou chegando lá e tentando conversar com ele. E o pior que aquele cara tava achando que o Clarence tava brincando ou alguma coisa assim. Ele até fala que ele veio de um planeta chamado Festa, porque era o que tava acontecendo na casa dele naquele momento. E enquanto isso, tanto o Sumo quanto o Jeff, eles chegaram na festa, mas ficaram observando de longe porque acharam que aquilo era uma invasão alienígena. E tava dando pra perceber que não tinha nada demais. Tô vendo alguma coisa. Com certeza estamos lidando com aliens. Devem ser troca-peles ou possíveis ladrões de cor. Então eles queriam observar um pouco antes de tentar reportar ou seja lá o que for. E como aquele pessoal estava agindo diferente por estar em uma festa, ele acabou confundindo como se alguém estivesse fazendo bizarrice. Então Jeff queria observar um pouco antes de invadir. Mas como o Sumo ele era o único que não estava acreditando tanto nessa besteira de alienígena, então ele só resolveu entrar na festa para ver como é. Já o Jeff, como ele estava acreditando naquela baboseira, ele acabou se preocupando com o Sumo e resolveu entrar também. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, o Clarence estava conversando com aquele cara. E ele estava achando o tempo todo que ele era um alienígena. Você acha que pode ter mais aliens por aí que são ainda mais estranhos?
Sim. Mas uma coisa que eu achei engraçada é que aquele cara não achou nem um pouco estranho o papo do Clarencio. Só que depois disso chegou um amigo daquele cara. E ele tava todo brilhoso por conta da festa e do que tava acontecendo. E essa parte foi bem legal porque ele resolveu apresentar o Clarencio pra ele. Só que ele fez isso falando que foi um doido que ele acabou de conhecer. E o engraçado é que ele mostrou até uma característica daquele amigo. Porque ele só tinha um dente na boca e sabe lá por quê. Olha o dente do Tony. Ele só tem um dente. Maneiro, né? Mas uma coisa que eu achei engraçada é que como ele tava com muito brilho, o Clarencio acabou pensando que ele tava usando algum tipo de poder ou que ele mesmo poderia acabar virando um alienígena. Só que depois disso aquele cara acabou perguntando por que o Clarencio tava sem sapato. E ele fala que só queria ficar confortável como qualquer pessoa da Terra. E ele acabou incentivando eles a fazerem o mesmo, porque o Clarencio acha que eles são alienígenas. Deditos. E aí, dedos? E o pior de tudo é que eles gostaram de fazer isso. Mas voltando à festa, o Sumo tava dando uma volta por lá. E ele tava tentando ver, né, como que era aquele lugar. E enquanto isso, o pessoal tava se divertindo muito louco. Mas o Sumo acabou se animando e até aumentou o volume do som, que todo mundo ali acabou curtindo. Mas enquanto isso, o Jeff tava muito engraçado nessa parte, porque ele tava achando que tava passando discretamente por eles, quando na verdade não tava. Todo mundo ali tava notando que ele tava se arrastando pelo chão feito minhoca. E ele tava achando inclusive que todo mundo ali tava disfarçado de humano, só porque o pessoal ali tava tendo um comportamento meio vândalo, e ainda fazendo aquilo como se fosse uma arma. E enquanto isso, o Clarencio estava conversando com o pessoal até agora, e eles acabaram até entrando na brisa do Clarencio, e ficaram ali conversando sobre alienígenas. Eu queria conhecer todos eles. Eu devia começar pelos aliens da Lua, porque a Lua é mais perto. Mas enquanto isso, o Sumo, ele tinha se entrosado mesmo na festa. Tinha um cara tentando acertar uma tangerina na boca dele e ele tava se divertindo. Só que depois disso aconteceu uma coisa que eu achei bem engraçada, porque se reuniu uma mulherada em volta do Sumo, e tinham achado ele muito fofo e bonito, então o Sumo acabou ficando popular. O cabelo dele é tão fofo. Ele é tão... E o quê? Um anãozinho. Só que depois disso acabou mostrando duas pessoas que estavam na festa. Tinha uma garota que estava sentada no sofá e um cara tentou conversar com ela. Apesar que ela ficou um pouco desconfortável dele ter puxado assunto com ela, sabe? E pra piorar a situação, como o Jeff estava achando que eles eram alienígenas, ele resolveu tentar pegar uma amostra de DNA. Então ele acabou puxando um pelo daquele cara, o que com certeza deve ter doído muito, então ele derramou refrigerante nela. O que deu um pouco de pena daquele cara, eu confesso. Eu também vou a muita festa. Eu nem diria. Ai! Caramba! Foi bem desnecessária que o Jeff fez. Só que depois disso, como o Jeff viu o Sumo rodeado de mulheres, porque elas estavam achando ele bem interessante, mas o Jeff não viu dessa forma. Ele estava achando que o Sumo estava com problemas na verdade, já que o Sumo estava muito nervoso naquela situação. Você é de Aberdeen Heights? Sou. E você tem alguma namoradinha? Não. Qual sua altura? eu... Então o Jeff acabou pensando que ele precisava de ajuda, e foi quando ele resolveu fazer alguma coisa, o que foi complicado porque atrapalhou todo o esquema do Sumo. Só que o Jeff, ele acabou pegando uma mangueira com água e entrou na festa, e simplesmente começou a molhar todo mundo, que era a intenção de fazer todos irem embora. Não, manés! Mas enquanto isso, tinha uma rodinha em volta do Clarencio. Eles realmente entraram nessa brisa de conversar sobre alienígenas. Todo mundo ali que estava em volta do Clarencio acabou gostando. Porém, toda aquela confusão que estava vindo de dentro da casa acabou chamando a atenção do pessoal que estava do lado de fora. E aquele cara acabou vendo, porque a casa era dele. Caramba, minha mãe vai me matar. Só que o engraçado é a forma como o Clarencio vai embora. Ele sai pulando o muro pra não chamar atenção, mas era exatamente o que ele estava fazendo. Só que antes dele ir embora, aquele cara acabou falando pro Clarencio que ele poderia voltar quando ele quisesse. Mas naquele momento, ele precisava mesmo ir ver o que aconteceu. Porque se a mãe dele visse aquilo, ela com certeza ia matar ele. O que parece que ele estava dando uma festa que não deveria estar acontecendo. Mas quando ele entra na casa, ele acaba dando uma bronca no Jeff. O que eu acabei pensando que ele ia fazer alguma coisa, mas na verdade, ele só expulsou o Jeff da casa dele. Moleque vacilão, você molhou tudo. Então o Jeff ele só saiu correndo falando que saiu da casa com segurança. Apesar que ele ficou preocupado com o Sumo achando que ele foi pego. Mas o Clarencio só falou pro Jeff que os aliens são de boa e não era pra ele se preocupar. Mas enquanto isso o Jeff, ele realmente estava achando que pegou uma amostra alienígena. Mas a parte mais engraçada é que o Sumo, ele recebeu uma carona das garotas da festa. Pelo jeito ele ficou realmente muito popular. Ele até tentou cantar ela, mas ele ficou envergonhado. Você gosta de surfar? O quê? Deixa pra lá!
E o mais engraçado desse episódio é que ele acaba com todo mundo achando que lidaram com alienígenas. Ninguém descobriu a verdade, sabe? E o mais louco foi o pessoal caindo no papo do Clarencio, até porque ninguém achou que ele era maluco. Mas foi um episódio que eu achei ele bem divertido e engraçado ao mesmo tempo. Mas me digam, vocês acham que alienígenas existem, assim como o Clarence e o Jeff? Deixa sua opinião sobre o assunto nos comentários e vamos debater, beleza? Não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Sponsored Beats.